O Carrasco ele está trabalhando realmente como se fosse ele um terceiro advogado de defesa do Sérgio Moro, porque ele trouxe muitos elementos que, assim, a gente sabe que um desembargador ele não é uma pessoa tão ignorante. E a acusação mencionou casos como o Sérgio Moro ter tido uma superexposição, e essa superexposição é nacional. Quando um repórter da Globo está fazendo uma cobertura de tudo que você faz no dia, lógico que isso chega no Paraná também. Quando a gente tem as pesquisas eleitorais mostrando o nome de uma determinada pessoa e a Globo divulgando essas pesquisas constantemente, é claro que chega no Paraná também. Quando a gente tem um super impulsionamento de um determinado camarada nas redes, nós temos entrevistas com esse cara que é candidato a presidente, é claro que isso chega no Paraná. Mas o desembargador, ele conseguiu desconectar coisas que no direito a gente fica impressionado de ver um desembargador mencionando isso, Léo. Porque, olha, existe o elemento objetivo e o elemento subjetivo do crime. O elemento objetivo é o que aconteceu. O elemento subjetivo é a intenção da pessoa. Então, desde o início, ele trouxe uma defesa do Moro falando que o Moro nunca teve a intenção. Mas aí a pergunta que eu faço nesse momento em que a gente tem o Moro sendo julgado, sendo defendido por esse desembargador relator, porque ele não teria tido a intenção de fazer todo esse mal, que no fundo ele queria ser candidato a presidente, depois ele queria ser candidato a senador de São Paulo, depois foi para o Paraná. A pergunta básica é, você acha que alguém que bate no carro dos outros na rua e tem que pagar queria bater? Então tem um elemento subjetivo, o cara não queria bater, mas ele bateu. Então se ele bateu, ele tem que pagar. Básico, simples assim. Então eu acho que esse desembargador ele está criando uma margem de discussão a respeito de um ponto que separa o elemento objetivo, que é o desequilíbrio eleitoral, do elemento subjetivo, que é a intenção do Moro. Onde que eu vejo uma possibilidade do Moro se beneficiar com isso? Porque se você tira o elemento subjetivo, não tem motivo para você condenar a pessoa à inelegibilidade. Mas se você mantém o elemento objetivo, não tem como. Se teve desequilíbrio, se o jogo não foi um jogo parcial, esse jogo precisa ser refeito. Então existe a possibilidade, veja bem, existe a possibilidade deles tentarem criar a possibilidade de anular as eleições, mas não tirar a elegibilidade do Moro, o que daria, por exemplo, para o Paraná a chance de eleger o Moro novamente. Nada está resolvido, foi pedido vista, o julgamento será retomado na próxima quarta-feira, na próxima semana, quando deverá estar em julgamento também no CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, a correição da 13ª Vara Federal em Curitiba. Então, o Moro estará em dupla exposição, né, em dois flancos, na Justiça Eleitoral no Paraná e no CNJ aqui em Brasília. Agora, o que me chamou a atenção nessa manifestação, nesse relatório do desembargador Luciano Carrasco Falavinha, né, do TRE do Paraná, foi a cara limpa e lavada com a qual ele abrigou todos os argumentos de defesa, com a qual ele afastou todas as acusações, e ele se portou como um advogado de defesa, né? Foi uma coisa absurda, inclusive criando um ambiente numa preliminar, né, de retirar qualquer termo de comparação desse julgamento do Sérgio Moro, da cassação do mandato do Moro, com o daquela ex-senadora cassada, né, Selma Arruda, que era conhecida como a Moro de Saias, né, que foi cassada pelos mesmos argumentos que levaram a essa ação. Eu não tinha expectativa sobre esse, como não tenho também sobre o voto dos outros desembargadores, né? Essa tese de que os gastos de pré-campanha não estão regulamentados circulou muito, né, no meio jurídico nos últimos dias. E eu acho que ela vai, assim, balizar o julgamento. Não sei qual é a tendência de concordarem ou não com ela, né? De a maioria concordar ou não com ela. Mas é uma questão que está aí, que será, digamos, uma baliza jurídica do julgamento. A não regulamentação dos gastos de pré-campanha. Embora não foi isso que alegou, assim, o argumento principal desse relator não foi esse. O argumento principal dele foi de que os gastos do Sérgio Moro na campanha de presidente não podem ser confundidos com os gastos na campanha para senador, porque não está demonstrado, disse ele, que ao fazer uma pré-campanha para presidente, que o Moro já tivesse a intenção de se tornar, na verdade, candidato a senador e assim levar vantagem sobre seus concorrentes ao Senado. Esse é o argumento dele. Mas que tem a ver também com a não regulamentação dos gastos de pré-campanha. Eu acho que o desembargador relator, Carrasco falavou muito mal. Fez uma falavinha,
E, de fato, não conseguiu provar que não houve vantagem eleitoral do Moro ao transitar entre locais e candidaturas, não é? E jogou a responsabilidade sobre os partidos que processavam, que os autores da ação, em lugar de o próprio tribunal esclarecer ou investigar quais foram as vantagens auferidas pelo Sérgio Moro que lhe deram a ele, Sérgio Moro, uma diferença, não é? Um privilégio na disputa eleitoral em relação aos outros candidatos, rompendo a paridade de armas necessária nesse tipo de disputa. Então, ele simplesmente passou por cima disso. E eu já esperava esse voto dele, não me surpreendeu de jeito algum. A disputa está aberta ainda, segue aberta, vamos ver os votos dos outros. Queria só dizer também que na natureza do voto dele é possível perceber uma defensiva, não é? Ele argumenta que ele não pode seguir a pressão midiática ao decidir sobre essa questão, nem aos movimentos da opinião pública. Ele tem que se basear apenas no processo. É um pouco essa ideia de que morista e talvez até bolsonarista, de que a mídia faz campanha contra o Moro e ele não se pode dobrar a isso. Então tem essa defensiva. Ele reconhece, no meio do voto dele, que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu e apontou os erros do Sérgio Moro, ao declarar suspeição, eu creio, e ao também anular, não é, os processos da Lava Jato. Então ele é um voto bem defensivo nesse sentido, bem assim, digamos assim, uma tentativa de justificar, mas a natureza final do voto dele é uma natureza totalmente favorável ao Sérgio Moro. É interessante isso, mostrar como a correlação de forças parece ser contrária vamos dizer assim, à absolvição do Moro nessa discussão lá no TRE do Paraná. Vamos ver como é que votam os outros magistrados nessa questão. Bom, de qualquer maneira, vai ter, seja qual for o resultado, vão entrar com um pedido no... Vai subir para o TSE. Vai subir para o TSE.